Oi, gente, bom dia. É, eu me desafiei a compartilhar um conteúdo com vocês, alguma palavra que trouxesse esperança. A gente está sendo bombardeado de muito conteúdo que está trazendo confusão à mente e instaurando pânico. E aí tem muitas pessoas falando a respeito disso, né? Mas eu tava pensando assim, bom, eu acredito que cada pessoa vai buscar conteúdo que possa alimentar sua mente de coisas boas ou se abster de notícias, o excesso de notícias ruins, né? Mas aí eu criei coragem e quero compartilhar uma palavra de ânimo e de esperança. A minha pergunta para você é se é a primeira grande crise da sua vida. Eu pergunto isso porque Deus me perguntou em muitos momentos da minha vida do que eu tinha medo. Enfim, eu já tive períodos bem difíceis na minha vida, assim, para compartilhar com vocês. Na infância, a gente teve minha família teve muitas dificuldades financeiras e por um tempo a gente morou em tendas do Movimento Sem Terra, sabe? Barracas apenas de lona. Quando chovia, levava o, o teto, né? E a gente ficava no meio da lama, assim. E eu já era grandinho, acho que eu tinha mais de 9 anos. A gente passou muita dificuldade. Depois, na fase adulta, uma vez morando sozinha em Belém, eu fiquei 3 meses sem trabalho e sem auxílio nenhum de família, porque minha família não podia ajudar também. E eu lembro que eu fiquei uma semana assim, surtada, pensando o que seria de mim e o que que eu. Como eu pagaria as contas, como eu comeria. Eu tenho muitas histórias assim de superação e de momentos em que Deus me fez perguntas para refletir a respeito. Em meio a muito pânico, eu já tive muitas crises de pânico, já tive depressão profunda por 6 anos. Muita coisa que eu posso compartilhar mais pra frente se vocês quiserem ouvir. Mas eu lembro que Deus me fez uma pergunta quando eu fiquei 3 meses sem trabalho e sozinha. Ele me perguntou do que eu tinha medo. E a minha resposta foi que eu tinha medo de padecer necessidade. E aí ele falou assim pra mim, mas isso já tá acontecendo há alguns meses, você já está no furacão, você já tá vivendo necessidade. A questão é que você esqueceu que você não tá sozinha. E eu queria lembrar isso pra vocês, eu queria que vocês refletissem do que vocês estão com medo, assim, o que a mente de vocês está dizendo pra vocês nesse momento. Nossa, tem bastante barulho, né? É medo de faltar alimento, é medo do seu sonho, o seu planejamento para esse ano não se concretizar, é medo de morrer. Eu quero te dizer que para todos os medos criados na nossa mente, Deus tem uma solução. Deus tem uma palavra de vida para isso e Ele pode sim transformar qualquer maldição em bênção. Mas a, a realização dessa mudança, ela acontece primeiro na nossa mente. E aí eu lembrei de um versículo que minha mãe falou para mim quando eu era uma criança, e esse versículo eu repeti ele durante muitos anos da minha vida, que é o Salmo 62. Ela me fazia decorar os versículos, né? E ela falou esse versículo para mim, Salmo 62:1. A minha alma espera somente em Deus, e dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, a minha defesa, não serei grandemente abalado. Eu queria que você repetisse para você mesmo esse versículo hoje e lembrasse que Deus é a tua salvação, que Ele é um bom Pai e que você não está atravessando essa dificuldade sozinha. O mundo inteiro está vivendo esse momento difícil, mas talvez a sua mente esteja maltratando você com pensamentos de tortura, de sofrimento, de pensamentos extremamente negativos. Guarda a palavra de vida e de verdade. Deus é o teu Salvador e Ele vai te socorrer. Tá bom? Bom dia.